E agora vou receber a Basília Rodrigues, que também se junta aqui ao time, ao nosso time, né, Uribe? Estávamos esperando a chegada preciosa de Basília Rodrigues e eu queria que você falasse também sobre os planos do governo com esse discurso, Basília. E para onde iria esse dinheiro aí dessa eventual venda de ações da Petrobras, como disse Paulo Guedes? A Petrobras está valendo mais, né? Porque a gente tem ouvido nos últimos dias inúmeras ideias para onde colocar o dinheiro que viria da venda de recursos, da venda de ativos da empresa. Bom, inicialmente, a gente até comentou em primeira mão aqui na CNN Brasil, Carla e Uribe, tudo bem? Boa tarde, que eles usariam esse dinheiro, havia essa ideia, para criar um fundo compensador do aumento dos combustíveis. Então, sempre que houvesse um aumento da gasolina, do diesel, o governo poderia acionar esse fundo preenchido por recursos da Petrobras, com a venda de ativos da Petrobras e também de subsidiárias. Hoje surgiu uma outra ideia e que tenta dar forma a esse discurso do governo de que vai vender a Petrobras. O governo diz que há uma razão social para isso: vender a Petrobras para criar um fundo de redução da pobreza. Esse nome aí, que é uma forma de panfletar uma política pública social do governo, algo que não existe no governo Bolsonaro, foi dito para mim por fontes do Ministério da Economia. Eles comemoraram a declaração do presidente Jair Bolsonaro, já trazendo mesmo aí para a torcida, deixando claro publicamente que ele começa a pensar na venda da Petrobras. Esta ideia não é nova no governo. De tantos anos a gente na cobertura de Palácio do Planalto, né, Uribe, sabe que por vezes o governo colocou ali em estudo a ideia de privatizar a Petrobras pelo PPI, que é o Programa de Parcerias e Investimentos do governo federal. E por que nunca vai para frente? Porque a Constituição não deixa, não pode privatizar a Petrobras. A gente falou sobre isso no programa ontem. Mas agora o governo afirma: vamos juntar votos, vamos juntar coro para vender a Petrobras, dizendo que vai alimentar um fundo para atender a população mais carente. Isso ocorre num cenário de incertezas quanto à aprovação do Renda Brasil, o que vai vir depois do fim do auxílio emergencial. Então, na falta de olha aqui a outra ideia, é mesmo girando os pratinhos, né? Várias ideias ao mesmo tempo e, no fim, nenhuma está dando certa, né? Nenhuma sai de fato do papel. O presidente Jair Bolsonaro declarou mais cedo, então, essa rádio no Recife, que poderia, então, fazer a venda da Petrobras. O ministro Paulo Guedes disse que as ações da Petrobras se multiplicariam, teriam um rendimento muito maior diante do interesse dos investidores. Eu perguntei para integrantes da equipe econômica se a ideia é vender alguns ativos da Petrobras ou a Petrobras. E eles reforçaram para mim: olha, o discurso aqui do ministro Paulo Guedes é vender tudo. E aí a gente lembra ali no início do ano que Guedes afirmou que para ele, estatal boa é aquela que pode ser privatizada, que por ele venderia todas as estatais, mas que algumas haviam sido colocadas de fora dessa lista, entre elas a Petrobras, porque Bolsonaro não queria. Hoje o presidente se alinha ao discurso do ministro de Economia Paulo Guedes. E fazendo um paralelo com o que vocês estavam contando, né? Parece que é só uma isca, mas o peixe não vem de fato. Pois é, a Petrobras está na vitrine, só que tem um vidro aí que impede a gente de pegar.